um fiel garantidor de que, olha lá, você, isso daqui é você, não precisa do espelho. Quando alguém diz, você é isso, você é meu tesouro, você é tudo que eu queria na minha vida, você, aquelas coisas incríveis que a gente fala para um bebê e depois acha que não tem consequência. Porque aí cobram de volta. Isso, na verdade, tem um efeito que é de garantir e estabilizar uma condição de instabilidade que nós entramos na vida. Estabilizar quer dizer criar pequenas tampas. Por isso, uma criança sempre quando vai ficar, sabe, se afastar um pouco da mamãe, estou falando de crianças de 1 ano e pouco, 7 meses, 9 meses, e daí vai andar e tarará, ela olha para a mãe e vai. Olha para a mãe e vai, e volta para a mãe. Então, o outro garantidor, que aí é um outro simbólico, não é mais o outro da imagem, é aquele que afiança. Então, nós temos duas dimensões. Nós temos o esquema óptico daquele que é o Elohim, e nós temos a imagem projetada. A imagem projetada é a imagem com a qual eu me identifico. Porém, há um fiador. E esse fiador é o grande outro. Okay? Então, uma outra alteridade que se coloca presente já no estado do espelho é o outro simbólico. Está bem? Nós não começamos o outro simbólico, articular o outro simbólico, senão no tempo da própria constituição do imaginário. Então, para que o imaginário se constitua, nós vamos entrar nesse campo do outro simbólico. O outro simbólico, esse é mais simples para nós, mais simples que eu digo, que é mais batido para nós, usual para nós, é esse outro enquanto escrito assim ou escrito assim, né? Como um A, um grande A, né? Esse outro simbólico, dando sequência, então, o meu caminho é seguir pelas alteridades, tudo bem? Então, o outro simbólico é uma dimensão de alteridade. Essa dimensão de alteridade do campo simbólico é o discurso do inconsciente. Portanto, é aquilo que se estrutura, que se forja, e não é um semelhante, é o que se forja, enquanto aquilo que se produz no campo da linguagem. Por isso que eu disse que o outro, o grande outro, é aquele que faz a posição de garantia, de fiador, ou seja, aquele que diz, vai, ou não, né? Quando diz para a criança, não, você vai cair, você vai quebrar a perna, você não dá conta de andar sozinho, você não... Há um elemento que se coloca como estando presente, que é, sim, tem a ver com o outro imaginário, mas tem a ver com essa posição de que o sujeito, tudo que ele faz, está se reportando a um campo, que é o campo simbólico, ou da linguagem. Então, o simbólico, nesse caso, o grande outro, que é aquele, é o lugar de todas as determinações da história de cada um de nós, né? Seja nossa existência, sexo, nossos ideais, né? São como que arquivos de todos os ditos, os não ditos da nossa infância e que marcam isso que o que chamamos então da dimensão do infantil. O infantil, enquanto distinto da infância, é o que nos marcará na lógica inconsciente para um sempre. Ok? Diz o Freud, o inconsciente não tem dimensão no tempo. Portanto, nossos desejos inconscientes não sofrem efeito da transformação ou da mutabilidade temporal. Esse infantil é a nossa própria lógica de articulação na própria vida, ou inserção na própria vida, com todos os ditos, não ditos, as histórias, tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, vai percorrer, que são os significantes fundamentais, marcantes e organizadores da minha vida, que na trajetória de um trabalho de análise, eles emergirão como possibilidade de eu poder, tentar me folgar o laço, quer dizer, tirar o torniquete da coisa, diminuir a exigência peremptória de que aqueles significantes são os significantes ordenadores e, portanto, causadores, origem também de nosso sofrimento. Então, a análise procura evidenciar esses significantes
né, esses ditos e não ditos, porque significante é tanto dito quanto não dito. Tá? Significante não tem necessariamente nenhuma exigência de que seja uma palavra falada, mas pode ser sentida, pode ser vivida, pode ser intuída, pode ser atravessada. De todas as formas, a linguagem se faz apresentar. Bom, está dando para acompanhar, então? Tudo bem? Estou fazendo uma historinha porque eu acho que vocês estão passando por uma coisa que vocês foram indo, do imaginário para o simbólico, aonde então, nesse simbólico, o que vai se constituir é o que o Flávio chamava de outra cena, ou seja, aquilo que está presente na nossa vida, naquilo que forjamos enquanto efeitos dos bastidores, ou seja, como que esses efeitos dos bastidores vêm muitas vezes à primeira cena na forma de sintoma, lapsos, né, sonhos, como tudo isso vai, né, se apresentando enquanto uma alteridade, do qual a gente diz, fui eu, né, que vivi, porém, né, eu não me reconheço ali. O problema sempre é esse, assim, há uma certa estranheza nesse reconhecimento. Né? A gente diz, é o meu sintoma, mas é estranho. Né? A gente tem uma briga boa com isso, né? Porque é no campo do outro. Então, a noção de sujeito, no final das contas, como ele não é uma substância, ele, tal qual o objeto, também não, mas ele não é uma substância, ele não é um ente, né? Mas ele é um efeito permanentemente. A única possibilidade que ele encontra no campo da linguagem é se fazer representar por significantes. Então, o sujeito se faz apresentar por representações significantes. Simples, né? Alguém que carrega o peso de faz o merda. Caiu o peso. Não é preciso que alguém pense, né, no sentido literal do objeto físico, mas da posição que cada vez que grandes e principais acontecimentos do cotidiano dessa mesma pessoa, a posição que ela ocupa na lógica da distribuição dos gozos é um gozo de merda. Entende? Isso move-se em nós a revelia do quer queira, quer não, que estejamos pensando. Então, a lógica do significante de representar um sujeito é essa lógica que diz, sim, né, isso que me representa, no final das contas, o que acaba acontecendo é, isso que me representa torna-se eu, torna-se o que eu sou. E a análise busca criar uma cunha. Cunha, que vocês sabem o que é cunha? É abrir uma fenda entre esses significantes marcantes e aquilo que é o sujeito. Porque o sujeito não é o significante, é apenas representado enquanto parte da sua história, mas não é aquilo. O ser não é igual a representar. Tudo bem? Estou insistindo muito porque eu acho isso extremamente importante para que a gente possa pensar o que então o processo de alienação se dá a partir desses significantes que vem do campo do outro, que vem do campo que é a linguagem. Nós nos alienamos a esses significantes. E o modo como nos alienamos e, ao mesmo tempo, né, o modo como vamos articular a metáfora paterna é que vai dar um pouco o grau de, vamos dizer, de tortura e de determinação desses significantes, ou uma espécie de um pouco de abertura, né, ou seja, um pouco que nós vamos chamar, então, de separar, quer dizer, inscrever a dimensão da falta dentro dessa lógica. Que é o significante que representa, mas ele não é capaz de tudo representar. Ele não é onipotente. Tal qual o outro primordial tem essa noção de onipotência. Ok? Então, depende então, da entrada de uma lógica terceira, que é a lógica que vem para aportar a dimensão do que chamamos, então, da castração. Castração designa um campo importante para o nosso trabalho, já a gente volta. Portanto, o significante nome do pai e a separação, na verdade, eles vêm compor o processo de separação, que é a localização da falta, tanto no campo do outro, quanto no campo do sujeito. O sujeito é marcado por uma ausência
E o outro também é marcado por uma ausência. A ausência essa que é a ausência de uma completude. Tudo bem? A castração vem para firmar a lógica da vida enquanto ausências. Né? É porque não temos, é porque não somos, que efetivamente constituímos um movimento e um fluxo de viver, de inventar a vida. Mas o problema é que dentro de um quadro neurótico, por exemplo, a gente não inventa a vida está prontinha, já está previamente determinada, do tipo, eu sei que não vai dar certo, ou eu sei que vai ser daquele jeito. E há sempre uma espécie de arrogância nossa, nós neuróticos somos arrogantes, de que nós temos o dom da iluminação, da previsão, e negamos todas as sutilezas que não estão cabendo dentro do campo da repetição do igual. Perdemos os efeitos da repetição dos elementos minimamente sutis e diferentes que não combinam com a repetição ipsis literis, né, do nosso próprio sofrimento. Mas a gente olha para o que é igual. A nossa tendência